próxima quinta-feira, nós teremos a dedicação desta casa, desse templo. Será dedicado ao Senhor. E o altar será consagrado ao Senhor. Então, nós teremos aqui a celebração, a presença do nosso bispo, vem fazer essa celebração para dedicar esta igreja. E nós vemos aqui no espaço, né, que mudou, né, como era antes e como está hoje. Nós estamos aqui vendo o espaço mudado, não é? Todo o espaço. Temos o ambão, o altar e a cadeira da presidência, junto com o lugar onde ficam os demais ministros. O padre é o ministro ordenado que preside a comunidade, mas tem outros ministros que o auxiliam. Todos os que fazem uma função na liturgia são ministros. E ali está o lugar também dos ministros, aqui nesse lugar chamado presbitério. E a mudança que foi iniciada, além desses espaços aqui, foi também a fonte batismal. Nós tínhamos uma pia batismal. Hoje, nós temos uma fonte batismal. Nós temos hoje, então, uma fonte batismal. Quando você chega na igreja, você olha para esse espaço e você vai fazer memória de que você é um batizado, uma batizada. Essa é a memória permanente daquilo que cada um de nós somos, batizados e batizadas, enxertados no Senhor, formando a igreja de Jesus Cristo. Daqui nascem os filhos de Deus. As mães geram os filhos nos seus ventres, tá certo? Dão à luz aos seus filhos, mas é deste ventre, esse aqui é o ventre da igreja, é aqui que nasce a igreja como mãe, nasce os filhos e filhas de Deus, desta fonte batismal. Mergulhados nessa fonte, morrem e nascem em Cristo Jesus. Então essa é a fonte batismal, memória permanente, memória viva do que nós somos, da nossa identidade de batizados e batizadas. Daqui a pouco o diácono vai fazer os batizados, serão acho que 5 batizados hoje. Então nós teremos mais 5 que nascerão deste útero da igreja, desta fonte. Mais 5 membros desta igreja de Jesus Cristo, dessa comunidade que nós tomamos parte, somos parte dessa comunidade. Isso é algo maravilhoso, muito belo, profundo inclusive, que a gente às vezes nem dimensiona o que nós somos, o que nos tornamos pela força do batismo. Quantos de nós vivemos como se não fôssemos batizados? Nos tornamos propriedade do Senhor. Ouvíamos na liturgia, no evangelho de ontem, em João, Jesus dizendo que nós não somos do mundo, não pertencemos ao mundo. Nós somos do Senhor, a Ele consagrados pelo batismo, quando fomos batizados. Somos do Senhor, pertencemos a Ele, formamos o seu corpo, a sua igreja. E aqui está a grande verdade do que eu estou dizendo a vocês. Então, desta fonte nascem os filhos e filhas de Deus. Então, isso aqui não tinha nesse espaço, não é? Agora nós temos. Quando tinham batizado, a gente trazia uma pia e aí batizava e essa pia era guardada. Hoje não. Ela está aqui fixa para que você, ao entrar na igreja, não se esqueça da sua natureza, da sua essência, do que realmente você é, filho e filha de Deus, pela graça do batismo. Então essa fonte, ela é significativa. Um outro dado no rito do batismo, nós teremos então o momento que a gente chama da unção pós-batismal. E aí é mostrada para nós a grande dignidade que nós recebemos. Qual é a grande dignidade que nós recebemos? Que daí está bem claro nesse espaço aqui, bem marcado inclusive, né, nesse espaço. Diz assim a unção pós-batismal. Falando para as crianças, né, queridas crianças, que o Espírito Santo as consagre com este óleo, que é o óleo da crisma. Ser ungidas do Senhor, se tornam ungidas. Cristo, cristão, significa ungido do Senhor. Daí o texto continua. Para que então que nós vamos receber esse óleo? Vamos ser ungidos. Presta atenção, gente. Para que vocês participem da missão de Cristo. Qual que é a missão de Cristo? Que nós participamos pelo batismo. A missão de sacerdote, profeta e rei.
sacerdote, profeta e rei. Onde fica claro isso? Sacerdote, o altar. Além do sacerdócio comum dos fiéis, o sacerdócio ministerial, ali no altar. O ministro, ele deve pontuar esses lugares, ele não deve, né? Então, o altar. Depois, profeta, o ambão. E rei, a cadeira da presidência. Rei pastor, para conduzir o rebanho do Senhor, o povo do Senhor. Esses 3 espaços, eles estão bem colocados. Depois o texto fala da veste batismal, que é a veste branca, que nós usamos. Eu uso aqui a veste, então os acólitos estão de branco. O diácono também está com uma alva, uma veste branca, para dizer então que nós somos pessoas ressuscitadas, recebemos a vida nova em Jesus Cristo. Somos totalmente renovados. O branco é símbolo da vida nova, da vida de ressuscitados que nos tornamos depois de passar pelo banho batismal. Então, uma veste vai dizer aqui, não é? No rito, inclusive. Vocês nasceram de novo, tá vendo? E se revestiram de Cristo, por isso trazem a veste batismal. Aí pede que seus pais e padrinhos auxiliem as crianças, para que elas vivam nessa dignidade de filhos e filhas de Deus. Então, nós não colocamos a veste por colocá-la, porque eu já disse o Bruno Forte, um grande teólogo da nossa igreja, que o ministério do presbítero é o ministério da síntese. Ou seja, ele sintetiza aquilo que é a comunidade. Um povo de batizados, filhos e filhas de Deus, sacerdote, profeta e rei. Então, nesses 3 espaços, fica muito claro para a gente essas dimensões. Aqui, por isso que não é bobagem o padre ficar na cadeira da presidência, entende? Ele está indicando que nós somos um povo de realeza, um povo pastor, um povo rei. Então, daqui ele preside a comunidade em nome do Senhor, como Cristo cabeça e nós os membros formando o corpo do Cristo total, cabeça e membros. Então, esse lugar. Então, não é à toa que o padre deve ficar aqui. O padre pode até ficar em qualquer outro lugar, mas essas expressões não ficarão claras e evidentes. Para ficar evidentes, aquilo que nós somos, ele deve saber ocupar bem esses lugares. Depois que ele ocupa esse lugar, ele ocupa este aqui. Nós somos um povo de sacerdotes, como diz o Apocalipse de São João. Um povo de sacerdotes, um povo sacerdotal. Por que um povo sacerdotal? Porque nós oferecemos sacrifícios a Deus. Sacrifícios de louvor. Com a nossa própria vida oferecemos a nossa existência ao Senhor. E aqui também é oferecido o sacrifício do Senhor, a Santa Eucaristia, aqui celebrada nesta mesa eucarística. Então, como um povo sacerdotal, sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial, no meu caso, ocupando esse lugar e mostrando que a comunidade é uma comunidade de povo sacerdotal. Depois, então, ocupando este lugar, onde se profere a liturgia da palavra, e a homilia e as preces, aqui está a dimensão profética de cada um de nós. E nós devemos anunciar a mensagem do Senhor. Esse espaço a gente chama de grande monumento da ressurreição. O túmulo vazio que anuncia que Cristo está vivo, ressuscitado, venceu o pecado, venceu o mal, venceu a morte. É o grande anúncio que se dá. A grande profecia se dá daqui, desse espaço, não é? Onde nós temos hoje um espaço majestoso, digno, para proclamar a palavra do Senhor, onde se dá também o diálogo de Deus com o seu povo. Deus que dialoga conosco, que fala conosco, e aqui é anunciada a palavra de Deus. Essa palavra nós devemos ouvi-la, vivê-la e praticá-la em nosso dia a dia, anunciá-la. Então somos profetas, um povo que anuncia a vontade do Senhor e denuncia tudo aquilo que não está de acordo com essa santa vontade. Além dessa dimensão espacial, não é? Bem situada, mostrando a natureza e a condição de cada um de nós, eu vou agora então me ater ao rito que vai acontecer aqui na quinta-feira. Presta atenção, porque aquilo que nós somos pessoas iniciadas, batizados, crismados e eucaristizados.
Batismo, crisma e eucaristia são os 3 sacramentos da iniciação cristã. Nós faremos a iniciação cristã desse espaço e também a memória de cada um de nós. Começaremos pelo rito da aspersão. A água representa e lembra o nosso batismo, aquela fonte batismal. Diz assim o texto aqui, de forma muito breve, logicamente. O rito de dedicação é marcado por diversos símbolos e gestos. O primeiro deles é a aspersão com água benta sobre o povo, templo espiritual. Está vendo? Somos a habitação do Senhor, o Senhor mora em nós. Depois, aspergem-se as paredes da igreja e o altar. Diz aqui o texto, né? Então, o templo será aspergido, como se fosse batizado. Nós não colocaremos relíquias, embora possa ser colocada relíquia no altar. Vou pular essa parte. Prece da dedicação. O celebrante, que é o bispo, profere uma oração na qual manifesta a intenção de dedicar o templo a Deus para sempre, pedindo a sua bênção. Diz assim: que aqui os pobres encontrem misericórdia, os oprimidos alcancem a verdadeira liberdade, e todos sintam a dignidade de ser vossos filhos e filhas, até que, exultantes, cheguem a Jerusalém celeste. Assim diz, então, um pequeno trecho da prece de dedicação. A unção. O altar e as paredes da igreja são ungidos com óleo do crisma. Pela unção, o altar se torna o símbolo de Cristo. Diz a igreja que o altar é Cristo. Quando você entra na igreja, ou você se ajoelha ou faz reverência profunda ao altar, que é também sinal permanente nesse espaço da presença viva de Cristo. O altar é Cristo. Então, que é ungido por excelência com o Espírito Santo, né? O Cristo, né? Símbolo de Cristo, que ele é ungido por excelência com o Espírito Santo. Já a unção da igreja feita nas 12 cruzes fixadas nas paredes. Observem, nós temos 12 cruzes, 6 de um lado e 6 do outro. Vocês observaram isso, gente? Já faz um bom tempo que essas cruzes estão aí fixadas nas paredes. Simbolizam os 12 apóstolos, o alicerce firme, onde Jesus edifica a sua igreja. Falando de Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno jamais poderá detê-la. Então é o símbolo, nessas velas, dos 12 apóstolos. É isso que elas sinalizam, e a recordação dos apóstolos sinaliza que o templo é perpetuamente dedicado ao culto cristão. Incensação: após a unção é queimado incenso sobre o altar, para significar que o sacrifício de Cristo sobe para Deus em odor de suavidade, mas também para exprimir que as orações dos fiéis sobem igualmente até o trono de Deus. Também toda a igreja é incensada, simbolizando que aquela é uma casa de oração, essa é uma casa de oração, assim como o povo é templo vivo do Senhor. Então vai ser colocada uma pira em cima do altar, com brasas, com braseiro, colocado incenso. O incenso vai subir. Esse simbolismo da fumaça que sobe, são as nossas preces que também sobem ao coração de Deus. Revestimento e iluminação. Por fim, o altar é revestido como sinal de que aquele é o lugar do sacrifício eucarístico, que é a mesa do Senhor, esse lugar aqui, em volta do qual, ou da qual o sacerdote e os fiéis celebram o memorial da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Em seguida, o altar é iluminado com velas para recordar que Cristo é luz para a revelação dos povos, e com sua claridade resplandece a igreja. O templo também é iluminado simbolicamente com velas colocadas junto às cruzes. Vocês viram que aí tem um suporte para colocar as 12 velas que serão acesas também nesse momento. A cada ano da dedicação vai ser acesa também, e na vigília pascal e também no dia 24 de dezembro, né, na missa da noite de Natal, também se acendem essas velas que também serão colocadas aí. Por último, Eucaristia, que é celebrada. Preparado o altar é celebrada a Eucaristia, parte principal e a mais antiga de todo o rito de dedicação de uma igreja. Então você tem a aspersão, a aspersão, que simboliza o batismo, a unção, que simboliza a crisma, confirmação do nosso batismo, e a Eucaristia. Os 3 sacramentos são cristãos presentes nesta
liturgia de dedicação da igreja e consagração do altar. Não fique de fora dessa beleza. Eu estou aqui falando, mas o mais belo é você vivenciar tudo isso numa celebração litúrgica que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 9 de maio, aqui no Santuário São Benedito. Então, estejam atentos, reserve essa data e estejam conosco para celebrar, né, aquilo que nós somos, mas que essa igreja também vai se tornar a partir daquele dia dedicada ao Senhor.